desse pesquisador, o Dr. Martin Seligman. Dr. Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, ele é um dos fundadores da psicologia positiva e ele criou a teoria do desamparo aprendido. Desamparo aprendido. Ele fala, o sentimento de falta de controle impede de ter sucesso mesmo com metas alcançáveis. O Dr. Martin Seligman, ele começou as pesquisas dele de uma maneira que hoje seria execrado. Eu mesmo arrepiei, porque ele começou pesquisando o comportamento de cachorrinhos de laboratório, cachorros e camundongos. E ele dava choque num grupo de cachorros para ver como o cachorro se reagia. Então, assim, é o tipo de coisa, principalmente eu que amo animais, que me causa indigestão. Mas hoje não se faz mais isso, pelo menos em muitas universidades do mundo. E ele fez isso nos anos 60, quando essa prática era permitida. Em que pese a crítica que eu faria ao modo como ele chegou às suas conclusões, as conclusões dele não deixam de ser verdadeiras, porque o princípio que ele aplicou lá atrás era um princípio hoje que nós não podemos subscrever, tá certo, de teste com animais. Mas o fato é que quando ele fala de desamparo aprendido, ele mostrou, por isso que eu falei que é possível a reação do elefante preso numa corda, que muitos animais, quando filhotes, eram expostos a uma certa circunstância que causava neles um trauma tal, que mesmo quando eles se tornavam adultos, eles continuavam presos a uma situação que não tinha sentido prendê-los. Isso acontece com muitos seres humanos. Sabe aquela pessoa que ele é capaz, mas ele passa a vida toda sendo um fracassado, porque quando ele era criança, ensinaram para ele que ele não valia nada? Deram uma crença limitante? Isso está, assim, abarrotado de exemplos, tanto na história fictícia quanto na história real. Eu me lembro de um filme muito, muito antigo, esse filme deve ter uns 20 anos ou mais. Quem não assistiu, assista. Até eu quero saber se o pessoal conhece. Pergunta se eles conhecem o filme Um Sonho de Liberdade. Um Sonho de Liberdade. Se você conhece esse filme, coloca aí. É um filme muito interessante. E nesse Um Sonho de Liberdade, tem a história de um homem que foi preso injustamente e tem as personagens. E uma das personagens, é esse velhinho doce que você está vendo aí, chamado Brooks Hatlen. E o Brooks Hatlen, no filme, ele era o bibliotecário da cadeia. E depois de quase 40 anos que ele estava preso, ele foi posto em liberdade. E o filme retrata ele liberto, mas ele não sabia mais como viver em liberdade, porque ele passou tanto tempo preso que ele não sabia ser um homem livre. Volta àquela imagem, por favor, dele no ônibus, no coletivo público. Olha, e o ator, assim, ele foi sensacional no papel. Conhece, o filme é muito bom, né? Então, vocês se lembram dessa imagem, quando o Brooks Hatlen, olha o olhar de tristeza dele, de medo, porque ele acabara de ser solto, ele não sabe viver. E ele é de tal monta, assim, prisioneiro do passado, que ele chega a dizer assim, que ele... Aliás, chega a dizer não, no filme tem um momento em que ele tenta praticar um assalto no supermercado só para ser preso de novo. E como não consegue, no final ele acaba dando cabo da sua própria vida. E com base na experiência do Brooks Hatlen, que embora seja um filme, ela encerra uma realidade, eu pensei nessa frase aqui. Olha bem, às vezes o passado não nos prende por ser pesado, mas por já termos nos acostumado ao peso. Libertar-se não é esquecer o que aconteceu, mas lembrar-se de que o que você viveu não define até onde você pode ir. O perigo do passado é quando ele se torna jaula, uma jaula que já está aberta, mas que você ainda não percebeu. Será que eu estou nessa noite falando para pessoas que são como pássaros dentro de uma gaiola com a portinha aberta? Só para refletir um pouco. Será que você que está me assistindo hoje, ou aquela pessoa que você pode convidar para a live, ainda dá tempo da gente conversar aqui, não é uma pessoa que está justamente prisioneira
de algo que fizeram para ele? Pessoas que são prisioneiros do script que outro escreveu para ele? Será que não é essa a sua história? Você não está como aquele personagem do filme Um Sonho de Liberdade? Eu vou dar alguns exemplos para você, exemplos concretos de como o passado realmente pode aprisionar, e aí você vai entender melhor a passagem de Isaías, onde Deus fala, não lembreis do passado, nem considereis as coisas antigas. Olha esse livro aqui, que eu não achei uma versão dele em português, por isso que eu estou com o livro em inglês aqui, mas que eu sugeriria todo mundo ler. Being in the storm so long, ou seja, estando por muito tempo na tempestade. A consequência da escravatura. Esse livro é formidável. Esse livro foi escrito por um historiador chamado Leon Litwack, e ele descreve, com vários casos, ele fez uma pesquisa muito, muito grande, se não me engano ele era professor, eu não sei se é de Yale, esqueci qual universidade que ele deu aula por muitos anos, ele já é aposentado hoje, e ele escreveu casos de inúmeros ex-escravos, na realidade norte-americana, que continuavam a procurar seus antigos senhores para pedir instruções, proteção ou validação. Um reflexo psicológico claro de aprisionamento pela memória da escravidão ou da servidão. Homens e mulheres livres, aí abro aspas, que é o próprio autor que está dizendo, homens e mulheres livres que não sabiam o que fazer com a liberdade e reproduziam gestos de submissão porque a alma deles ainda vivia naquela escravidão que o corpo já havia deixado. Olha que coisa forte. Houve a libertação dos escravos nos Estados Unidos, se eu não me engano, em 1888. Ou 1888 foi a libertação no Brasil e a dos Estados Unidos foi antes. Não, acho que 1888 foi a libertação dos escravos no Brasil. Dos Estados Unidos foi antes. Depois, gente, se alguém lembrar a data aí, coloca no chat e a Uda passa para mim aqui. E os escravos foram libertos na época de Lincoln, a gente aqui, Princesa Isabel, houve agora o Dia da Consciência Negra, mas muitos escravos americanos, e eu acredito que, embora não tenha nenhuma pesquisa que eu conheça sobre isso no Brasil, eu acredito que a coisa se reproduziu aqui, onde muitos continuavam vivendo ainda uma mente de escravos, mesmo depois da alforria. Mesmo depois da alforria. Isso não acontece somente com seres humanos, não. No mundo animal também acontece isso. Já que hoje eu estou vivendo uma sessão nostalgia de filmes, eu vou lembrar um outro filme para vocês, Free Willy. Lembram desse filme? Free Willy. E a orca, que na verdade tinha o nome de Keiko, é interessante que essa orca, na verdade, ela foi do Japão para a Noruega, e da Noruega foi comprada pelo México. Então ela foi capturada filhote, e ela tinha um nome que os japoneses deram, Kago. Mas como é um nome que dá um cacófato horrível em espanhol e também em português, então os mexicanos trocaram o nome dela para Keiko. E como ela tinha como é que chama aquela parte de cima? Eu esqueci o nome, não é barbatana. Aquela parte de cima da baleia ali, da orca, é um cretáceo, né? Como ela tinha aquela parte, assim como se fosse uma franja mesmo, o pessoal de Hollywood achou uma gracinha, treinaram, ela já estava sendo treinada e fizeram o filme Free Willy sobre aquela orca. O curioso é que o filme Free Willy era justamente a amizade de um menino com uma baleia, uma orca, que ele luta no filme para a libertação da orca. E aí aquela questão que a arte imita a vida ou a vida imita a arte, a própria atriz, na verdade ator, porque o Willy é uma baleia macho. O próprio ator, a orca que fez o filme, ela era uma baleia prisioneira, que estava ali num parque do México em condições muito precárias, o tanque era muito pequeno. Então, depois do filme, começou uma campanha para a libertação da Keiko, o nome real do Willy, do Keiko, né? Porque ele era macho. E tem uma cena linda do filme, Free Willy, que é quando ele pula, a orca pula e o menino abre as mãos assim, ela pula para a liberdade, e ele grita, Free Willy, Free Willy, e ele passa por cima assim da câmera, aquela cena ali
Nem sei se ganhou o Oscar, mas se não ganhou, merecia. E aí começou uma campanha de todo mundo que assistiu o filme pela libertação do Keiko, ou da baleia. E aí fizeram todo um processo, ela foi para os Estados Unidos, aumentaram o lugar dela, houve uma arrecadação, parece, de 10 milhões de dólares para a soltura dessa baleia, para criar uma forma que colocaram ela até dentro de um avião com uma caixa d'água própria para levá-la para soltar, e ela ficou sendo monitorada durante meses. Mas olha que curioso, o Keiko, ou a baleia, ele nunca conseguiu se adaptar mais à vida de liberdade. Eles monitoraram e viram que, embora você tinha aquele grupo de baleias ali, ele até se aproximava, mas ele nunca ficava no grupo, ele sempre ficava longe. E quando ele via um navio, ao invés de seguir o grupo de baleias, ele seguia o navio, procurando a companhia de seres humanos, quase como pedindo a seres humanos para alimentá-lo. E depois acabou morrendo, poucos meses depois. Ou seja, você está vendo como que não somente seres humanos, eu dei o exemplo dos escravos americanos, mas até animais, quando você está prisioneiro por muito e muito tempo, você não está preparado para a vida da liberdade. Então, o que eu quero nesse bate-papo oferecer para você aqui em Cristo Jesus é a chance de você se libertar do seu passado.